Olá, meus amigos, voltamos então para fechar esse momento que, apesar de ser o último, é também o mais fácil, tá bem? A locução verbal. Quando você refletir a voz passiva na locução verbal, tá bem? Essa semana um aluno mandou, a semana passada um aluno mandou uma dúvida sobre o que era a locução verbal. Então até estou produzindo um texto com base nessa pergunta. Porque não é toda hora que você vê dois verbos que você terá uma locução verbal. Mas que há uma tradição de alguns verbos serem auxiliares. Que você já tem alguma coisa assentada? Claro que tem. E no material didático de vocês, nós fizemos isso lá no comecinho. Né? Exatamente na página, ó. Na página 8, né? Na página 8 do material de vocês, vocês têm uma lista lá daquilo que é tradicional como locução verbal. Tudo bem? Agora você está percebendo o seguinte, além das locuções verbais em geral, você tem a voz ativa, em que na voz ativa o verbo pode aparecer numa forma simples, como estudo, estudarei, mas na voz ativa nós temos também o tempo composto. Por exemplo, você tem a forma tenho estudado. Então a voz ativa, o tempo composto da voz ativa, ela se forma com o verbo ter mais o particípio. E essa formação do tempo composto tem nome, tem sobrenome, não é? Então não é uma coisa, vamos dizer assim, locução verbal genérica. E agora, além de ter nome e sobrenome, tem alguns usos, né, que esse tenho estudado vai designar. Tá bem? Nós temos aqui também a chance de usar o verbo haver mais o particípio. Só que isto, o brasileiro vem matando ano após ano, vem destruindo do próprio idioma. Qualquer pessoa que sabe um pouquinho do espanhol, do francês, do italiano, né, lá encontra o verbo haver vivíssimo nessa formatação. Né? Nós não dizemos mais eu hei estudado, né, mas nas línguas irmãs isso continua vivíssimo. Nós dizemos, por exemplo, ele tinha estudado. E aí sim cabe o havia estudado. Né? É o momento em que o verbo haver vai funcionar como auxiliar dos tempos compostos. Tá legal? Quando que isso volta aqui no curso? Volta quando trabalharmos a correlação temporal. Lá na correlação temporal, você vai ver que tem alguns usos muito especiais para o tinha estudado, tenho estudado, terei estudado. Aí você vai entender que dizer estudarei é diferente de dizer terei estudado. São intenções diferentes, são momentos diferentes. E lá vai ter que aprender porque gera questão de concurso. Eu estudarei, eu terei estudado, designam coisas diferentes. Tá legal? Então aí você vai rever isso na matéria correlação temporal. Volta o tempo composto. Mas é bacana que você comece a entender que na voz ativa nós temos o verbo na forma simples e você estudou todos os dias da sua vida escolar. Sacaram? Eu estudo, presente indicativo, passado eu estudei, ficava lá ano após ano estudando e saiu a pessoa problemática que é você hoje, por causa disso. Né? Aquela mecânica de ficar conjugando o verbo que nem tarado e sai sem saber nada, isso que é o pior. Ok? Então a forma simples, você estudou pra caramba. Os tempos compostos, alguns passaram deles. Mas não ficou nem a vaga lembrança, mas passou por ele. Tá bem? Agora você vai para a voz passiva.
a voz passiva. Tudo bem? E você vai perceber que a voz passiva, ela tem uma estrutura mínima. Depois ela vai recebendo um colorido, mas qual que é a estrutura mínima? Formar-se com o verbo ser, auxiliar, mais o particípio. Tudo bem? Verbo ser, mais o particípio. Sacaram isso? Então o verbo ter é lá da voz ativa. O verbo ser, lá na voz passiva. Ok? E alguns gramáticos citam o verbo estar e o verbo ficar para alguns momentos. Ok? Para alguns momentos em que você não quer dar ideia de essência, mas sim de algo provisório. Ele é preso pela polícia. Quando o cara faz isso, ele é preso pela polícia. Sacaram? É preso pela polícia. Você quer dar uma ideia de que ele vai ficar muito pouco preso pela polícia. Porque ele tem uma proteção especial, alguém já vai lá transferi-lo. Então, ele está preso pela polícia. Você já sabe que daqui a pouco não estará mais. Tudo bem? Ou, nessa situação, fulano fica preso pela polícia. Agora, para termos reais de concurso público, você já viu que é o verbo ser e particípio. É aí que você tem que ter essa habilidade. Tá bem? Verbo ser mais particípio. Essas outras formas auxiliares, o estar e o ficar, é porque você tem uma outra intenção. Então, em cada milhão que você faz aqui, aparece uma aqui. Tá bem? Então, esqueça isso e foque no verbo ser mais o particípio. Tá legal? Essa é a constituição de voz ativa, voz passiva. Nesse momento, na voz ativa, você tem uma forma como estudarei. E tem uma forma como vou estudar. Tá legal? E é isso que o brasileiro tem preferido. Em vez de usar estudarei, que é um verbo só, porém enorme, nós temos optado por uma perífrase, uma locução verbal, um conjunto verbal, em que o flexionado é pequenininho e íntimo. Você tem ele na ponta da língua. Então é uma troca que nós fizemos. Em vez de dizer estudarei, vou estudar. Tudo bem? E daí nasce essa locução verbal para expressar as ações que ocorrerão. Tá legal? E daí nasce a equivalência entre estudarei e vou estudar. Ok? Ah, professor, vou estudar não é presente? O tempo está conjugado no presente, expressando uma ideia de futuro. Tudo bem? O tempo que você está vendo é o presente, mas a ideia que é transmitida é de futuro. Pois não? Então, pense assim, locução verbal, Camila, Locução verbal é o genérico. Tempo composto é uma formação, aquela que vem com o verbo ter mais o particípio. Tudo bem? Locução verbal é todo o conjunto verbal, mas o tempo composto é só este formado pelo verbo ter mais particípio, ou em alguns ainda que restam no português, do verbo haver mais o particípio. Esse é o tempo composto. Tem nome, sobrenome, tem usos específicos e estudados. Diferente da locução verbal, que é um nome genérico. Tá bem? É a mesma coisa que entrar numa farmácia e falar para o farmacêutico que você quer um remédio para dor de cabeça. Dor de cabeça é uma dor genérica. Se for dor de chifre, você pode tomar todos os remédios da farmácia, que não vai sarar. Dor de cabeça por causa de ressaca. Dor de cabeça que bateu a cabeça na parede. São dores completamente. Então, locução verbal é um nome genérico, é um nome globalizante. Tempo composto é essa classificação específica. Tá bem? Quando você usa vou estudar, você já nota que o vou, apesar de presente, do indicativo, expressa uma ação no futuro. Então, quando a pessoa usa irei estudar, você já começa a perceber um excesso de preciosismo. Sacaram? É aí que a gente fala assim, a pessoa está perdendo o controle de qualidade. Porque o vou estudar já expressa futuro. O irei estudar dá a impressão que a pessoa quer usar o português correto, entre aspas, ou ele já está querendo dizer que não vai estudar. Sacaram? Se alguém disser pagarei, beleza. Vou pagar, beleza. Irei pagar, a chance do pagamento está ficando menor. Tá bem? Está ficando muito futuro, onde não há necessidade de futuro. Mas sacaram isso? O vou estudar é uma clássica locução verbal. E há muitas. Na página número 8,
que eu não coloquei aqui. Página 8, ok? Vocês têm aí um conjunto de locuções verbais. Perfeito? Locução verbal, então, agora na voz ativa. Tá bem? Locução verbal na voz ativa. Tá lá. O menino vai ler o livro. Vai ler o livro. Voz ativa. Tudo bem? Imagine essa frase agora na voz passiva. O menino vai ler o livro vai ser lido. Houve alguma dor? Nenhuma. Sofrimentos? Nada. Ou seja, criar a voz passiva de verbo que está em locução verbal é muito simples. Basta inserir o verbo ser no meio da locução e fazer as adaptações necessárias. Sacaram? Então você fala, nossa, locução verbal, não, professor, vai ser difícil. Não. Pega o verbo ser e joga aí no meio. E faça os ajustes necessários. Vamos ver o que seria isso aí. Então, olhem bem. Quando você pega uma frase como, o menino deve ler o livro. O livro deve ser lido. Olha que moleza. Vamos complicar um pouquinho. O menino vem lendo o livro. O livro vem sendo lido pelo menino. É só não perder o compasso da montagem. Então eu percebo que o que eu estou fazendo na realidade é inserindo o verbo ser e ajustando. O menino começou a ler o livro. O livro começou a ser lido pelo menino. Sacaram? Então não há razão, né, de se assustar ou de ficar com medo da locução verbal. O que eu tenho que ter é controle de qualidade. Se o menino tem lido o livro, ele tem lido o livro tem sido lido pelo menino. Não percam de vista o que está acontecendo. Estou pegando o verbo ser e encaixando na estrutura. Se o menino está lendo o livro, o livro está sendo lido pelo menino. Então você tem que sacar que é mais fácil fazer voz passiva com locução verbal do que quando é um verbo simples. Porque você pega a locução verbal e encaixa o verbo ser no meio dessa locução. Tá legal? E por fim, quando você diz que o menino há de ler o livro um dia, como vai ficar isso aí? O livro há de ser lido um dia pelo menino. Sacaram? E a hora que você olhar o que você está fazendo na realidade, você está sempre inserindo o verbo ser e encaixando a estrutura, dando harmonia à estrutura. E o dia que não for livro, forem livros, o menino há de ler os livros. Você vai lá e ajusta. Os livros hão de ser lidos. Se em vez de livro for revista, as revistas hão de ser lidas. Aí é o acidente. A estrutura está funcionando. O acidente você vai administrando. Né? O acidental, se é masculino, feminino, singular ou plural, você administra. Agora, o domínio da estrutura é muito importante. Tá legal? E assim, isso que é bacana. Você vem e fecha aquilo que nós chamamos de roteiro da voz passiva analítica. O que você fez aqui foi só voz passiva analítica. Aquela que se bifurca, aquela que se divide, aquela que, em essência, o que você concluiu? O verbo ser é a matriz dela. É o verbo ser que cria a voz passiva. Tudo bem? Agora venham comigo e façam uma digressão. Abram um parênteses aí no material de vocês e digam para mim. Olhem lá. Ele é estudante. Como que você classifica o verbo ser? Ele é estudante. Verbo de ligação. Ok? Ele
foi analisado. Como que você classifica o verbo ser? Sacaram? Você fala, verbo de ligação, professor. Sempre foi, sempre será. Não. É essa informação nova que você está aqui percebendo. Se eu colocasse a agenda passiva aqui, ó, daí tudo ficaria mais simples. Ele foi analisado pelo médico. Aí tudo ficava iluminado. Tudo bem? Mas eu tenho que perceber que só isso aqui já é o indício. Né? Nuvens escuras no céu. Indício de que vai chover. Verbo ser mais particípio. Opa, estou na voz passiva. Isso aqui é mero auxiliar da voz passiva. O que é o verbo ser? Auxiliar da voz passiva. Sacaram? É isso que eu tenho que entender, que não é sempre que eu uso o verbo ser, que ele vai ser verbo de ligação. Esse é o momento, então, em que ele é mero auxiliar da voz passiva. Lembre que a primeira frase que você trabalhou aqui era seriam apurados. Seriam apurados os votos tal, tal, tal. O que é isso? Quem é o verbo ser da frase? Um verbo de ligação ou um verbo auxiliar da voz passiva? Tudo bem? Então, sacaram o que é estudar na fase adulta? Não é matar os mitos, nem as professorinhas que nos ensinaram. Né? Mas o que está cristalizado na tua memória é que o verbo ser é verbo de ligação. É isso que está na nossa memória. Tá bem? Agora você soma. Pode ser verbo de ligação, mas também pode ser auxiliar da voz passiva. Tá bem? E o dia que aparecer, só para reforçar, né, seriam apurados, é a voz passiva, como nós vimos lá. E só para reforçar, olha a frase, ó. Ele pode ser feliz. O que você faz numa frase dessa? Você olha para ela e vai classificar o verbo ser. Então, primeiro você classifica a morfologia. Qual que é a forma da constituição? Primeiro, estou numa locução verbal. Esse verbo ser é empregado ou patrão? Ele é o patrão. Ele é o verbo principal. Quando fica à direita é o patrão. É lógico. À esquerda é o empregado. Sempre assim. Né? E agora, qual que é o uso sintático dele? Não vá me dizer auxiliar da voz passiva que eu te uso de apagador. Sacaram lá? Já escrevemos ali, ó, principal. Você não pode pegar agora e falar, auxiliar da voz passiva. Não. Sacaram? É aí que é bacana você perceber que começa a ter uma lógica de exclusão. O bom estudante é aquele que aprende a excluir. Se já está ali como principal, não é auxiliar da voz passiva. Tudo bem? Olha lá, ele pode ser feliz, é verbo de ligação. Parabéns. Porque agora a frase que te aparece é essa aqui, ó. O Joãozinho pode ler o livro. Qual que é a voz passiva disso aí? O livro pode ser lido por ele. O que é o verbo ser? E é bacana você entender que você está trabalhando com camadas. Sacaram? Primeiro lá em cima você tinha uma locução verbal. Você tinha uma locução verbal. Então eram 2 verbos, e por isso que agora são 3 verbos na voz passiva analítica. Aqui nós temos o verbo ser, auxiliar da voz passiva. Olha o verbo ser mais o particípio. Por isso que tudo depende da forma como você corta. Você corta o pode ser e fala assim, igual o que ele fez agora há pouco. Né? Tá lá, ó, pode ser. Só que agora pode ser lido. Agora é um conjunto, tem 3 verbos. Olha o particípio aqui, ó, do verbo ler. Ó. Verbo ser mais particípio é a voz passiva analítica. Agora o verbo ser é auxiliar que constrói a voz passiva. O pode foi e é o auxiliar lá da voz ativa, dessa locução verbal. Cada um com seu papel, cada um com a sua formação. E o verbo principal, né, o verbo principal é o verbo ler.
É ele que contém o sentido principal, é ele que domina a regência, ok? E agora você se prepare para a criação da voz passiva sintética, em que vai sair o verbo ser, sai o verbo ser, que é auxiliar da voz passiva analítica, e entra outra pecinha. Qual que é a pecinha que vai entrar agora? Sai o verbo ser e entra o ser. E daí o aluno distraído pensa, eu, professor? Não. É o ser, pronome apassivador se. Não é o se, mineiramente falando, né? É o se que entra. Não, é o pronome apassivador se. Tanto que a voz passiva sintética é também chamada de voz passiva pronominal. A hora que começa a olhar para as pecinhas e entender melhor as pecinhas, ótimo. A hora que eu começo a olhar a diversidade e entender essa diversidade, ótimo. Né? O verbo ser, ele não é uma coisa só. Tudo bem? E há momentos que a imagem me engana. Ele pode ser feliz é uma coisa, o livro pode ser lido por ele é outra coisa. Né? E parece tudo igual. Dependendo como você corte e analisa, são coisas idênticas. Tá bem? Então agora nós vamos entrar na voz passiva sintética. E essa voz passiva sintética é um dos picos da sua aprendizagem, é um dos momentos. Eu chamo assim, a voz passiva sintética, de um elemento organizador. Porque não há prova que não vá utilizar a voz passiva sintética dentro das suas armadilhas. Tá legal? Depois, durante o curso, eu vou pincelar esses elementos que, para mim, foram muito importantes. A preposição a voz passiva sintética, ok? O pronome relativo. O pronome relativo é uma daqueles momentos de estudo profundo em que você revoluciona a forma de ler a língua portuguesa. Você lê de outra forma quando domina o pronome relativo. Então, são picos que você tem que mandar ver, ok? Então, voltando para a frase, ele leu o livro. Que voz que você está? Sacaram? Então, onde você está olhando? Eu não consigo olhar para os seus olhos e entender onde você está olhando. Onde você olhou para dizer que isso aqui é voz ativa? Eu torço e espero que seja aqui, E depois você diz que o sujeito é um sujeito que pratica a ação. Primeiro a forma do verbo. Tudo bem? Quando eu digo que o livro foi lido por ele, por que você chama isso aqui de voz passiva analítica? Sacaram? Primeiro, eu espero que seja por causa da estrutura do verbo. E depois, você fala que o sujeito sofre ação, que o agenda passiva pode se transformar no sujeito da voz ativa. Sacaram? Aí você vai se usando de todas as habilidades possíveis. Mas a estrutura verbal é muito importante. Ok? E depois você diz, o sujeito é paciente, ele sofre ação. O por ele, que é agenda passiva, num ato de reversão, ele vira o sujeito da voz ativa. Isso me confirma onde que eu estou. Estou na voz passiva. Voltou na voz ativa, ele é o sujeito. Sacaram? Então são permutas que eu vou administrando para catalogar. Mas o principal indício é a forma do verbo. Ok? E agora entramos na voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Se a analítica é aquela que divide, a sintética é aquela que se concentra. Se aqui o verbo se bifurcou, se dividiu, na sintética ele se concentra outra vez. Por isso que é a voz passiva sintética. Ou voz passiva, vamos marcar aí, pronominal. Porque agora o reizinho dessa voz passiva é o se, pronome apassivador. Partícula apassivadora ou pronome apassivador. Tudo bem? Por isso ocorrem coisas que eu tenho medo de falar. Sacaram? É aquilo lá que fala ou não falo? Aqui, a voz passiva sintética é uma mentira. Mas só vou falar isso no final. Você vai escutando a história aí e tal, né? E relaxe. Mas é uma grande mentira. Porque como que eu vou criar uma voz passiva sintética, por exemplo, quando o eu é um sujeito paciente? Eu fui examinado pelo médico. Como fica a voz passiva sintética? Não tem. A voz passiva sintética só atua na terceira pessoa.
Essa é uma primeira mentira. Né? Se eu tenho a frase, eu fui analisado pelo médico, como fica a voz passiva sintética? Não fica. Não existe passiva sintética com eu, com o tu, com o nós, com o vós. Só tem com a terceira pessoa. Essa é a primeira estranheza que você tem que ter. Ok? É uma voz mentirosa, mas ela existe. Pense assim, primeiro problema. A forma do verbo. Já que nós estamos destacando tanto a forma do verbo, na voz passiva sintética, a forma do verbo é muito estranha. Porque ela se parece com qual forma? Com a forma ativa. Sacaram isso? Você fala, alguma coisa está estranha, professor. Não é só estranha, né? É algo que vai gerar uma incoerência dentro de nós. Você pegou uma forma ativa para criar a voz passiva. E aí vem a razão dessa pecinha do lado. Ó. Esse C que está colocando do lado do verbo, ele está em substituição a um possível sujeito agente, sujeito ativo. Quem leu não aparece na frase. No lugar dele, você coloca o pronome, como se chama? Pronome apassivador. Sacaram? Se você fosse trocar em miúdos, o que é um pronome apassivador? Quem joga é um jogador. Quem ama, um amador. Quem é um apassivador? Sacaram? É quem é passiva. Eu já passei a imagem do Rambo para vocês, não passei? O verbo aqui, ó, está com a imagem de Rambo, super ativo. Só que em vez dele estar com aquela faixinha na testa de cor, de camuflagem, verde, tudo suja, é uma faixinha cor-de-rosa. Você fala, aí tem, opa, né? Alguma coisa estranha está acontecendo. Imagina uma faixinha arco-íris. Você fala, Rambo, o que está acontecendo? Sacaram lá? É um pronome que afrescalha, que é passiva. Tudo bem? O verbo está hiperativo, mas de repente ele segura uma florzinha na mão, deixa a munheca cair do lado, você fala, mas o que está acontecendo? Sacaram então? Que você não estará naquela normalidade em que o sujeito pratica a ação. Aqui na voz passiva sintética, você terá um pronome que afrescalha, que é passivo e te diz, aqui não teremos quem leu. O sujeito ativo, sujeito paciente, aqui não comparece. No lugar teremos um pronome apassivador. Ele está passivando o verbo. Ele está, então, tirando a chance desse verbo vir com quem pratica a leitura. Quem lê não aparece na frase. Na voz ativa era o sujeito, na passiva analítica era o agente da passiva. Na sintética ele desaparece. Leu-se o livro. Esse que é o grande problema. Qual é a função sintática de livro? Tudo bem? Qual é a função sintática de livro? A cada 100 pessoas que você perguntar isto, 99 dirão, eu não sei, não quero saber por que você está perguntando isso para mim. E 1% que compõe os estudantes brasileiros, né, rol em que você aí se encontra, uma minoria vai chamar isso aqui de objeto direto. E é nesse momento que ocorre o fracasso teórico. Sacaram? Você está fazendo uma análise lógica. Vem a gramática e fala, não, criatura, esse não é objeto direto. Você está na voz passiva. O sujeito aqui sofre ação. Ok? É isso que você vai ter que fazer. Apagar o raciocínio lógico que está dentro da tua cabeça, que diz assim, quem leu, leu algo. Aqui, ó, a coisa lida. Você vai ter que apagar esse raciocínio e entender que o livro é o sujeito dessa construção. Portanto, se livro estivesse no plural, o verbo também deveria estar. Leu-se o livro, ou, se o livro estivesse no plural, leram-se os livros. E é aí que você está percebendo que vai ser algo doloroso, porque livro parece tudo menos o sujeito da frase. E se você fizer aquela análise pré-histórica do quem leu, você está ferrado. Né? Você vai para todos os lugares, menos para o lugar correto. Então você está aqui na escola não para aprender quem leu. Sacaram? Voz ativa. Você está aqui para aprender isso aqui. E aprender a fazer curva.
Não adianta olhar para isso diretamente. Tá legal? Então vamos lá, vamos observar a voz passiva sintética de uma outra forma. Vamos fazer a curva agora. Leu-se o livro, é a chamada voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Primeira coisa que você identifica nisso aqui. Você vai fazer um inventário dessa desgraça aí. Tudo bem? Só vamos ver o que tem aí dentro. Primeiro, não há. Vamos matar primeiro o que não tem. Não há. O que você não vê ali? Que faz parte das suas expectativas. Quem leu não aparece. Não há sujeito agente. Sacaram? Não há um sujeito que leia alguma coisa. Não há. Se houver, quem pratica a ação não é voz passiva. Que aí haveria uma contradição. Se está quem lê, não é voz passiva. Ok? 2. Qual que é uma outra característica? Sempre haverá o pronome apassivador. Se não houver pronome passivador, nem fale que é voz passiva sintética. Um dia um aluno veio falar para mim, professor, mas por que tal? Não tinha nem o C. Como que você quer entrar no mérito? Sacaram? Ele quer fazer uma análise desse jeito, se não há o pronome C. Tá bem? Outra coisa. Na voz passiva, não há o quê? Não há objeto direto. Falar em objeto direto agora é um pecado dos graves, hein? É chamar para briga. Não existe objeto direto. Nós temos sujeito, mas é um sujeito paciente. É um sujeito que sofre a ação. Qual que é uma outra característica muito importante? Esse sujeito, vou colocar isso, mas não deveria. Sem preposição. É óbvio. Essa é uma informação já pré-histórica na tua alma. Isso é óbvio. O núcleo desse sujeito aí é sem preposição. Tá bem? E toda essa conversa fiada para chegar, enfim, no número 5. Sacaram? O professor vai enrolando, porque senão também dá a impressão que ele não está ensinando porcaria nenhuma. Mas é no 5 que as luzes da cabeça de quem domina são acionadas. Essas são as luzes acionadas. Tudo bem? A voz passiva sintética só será compreendida se você imediatamente iluminar pela voz passiva analítica. A sintética você vê, entende, se houver as luzes da voz passiva analítica. Por isso que leu-se o livro, na hora que eu bato o olho nessa frase, na minha cabeça ela já virou, o livro foi lido. Sacaram? Eu já transformei em voz passiva analítica, na qual eu sei que livro é o sujeito. Não tenho dúvida disso. E daí me localizo, falo, opa, estou na voz passiva. Se eu estou na voz passiva, o livro é o sujeito da construção. O pulo do gato de quem sabe analisar a voz passiva sintética é apoiar-se na voz passiva analítica. É a voz passiva analítica que vai te dar os méritos de tudo que você colher na voz passiva sintética. Por isso que ela existiu antes, para você ter intimidade com ela, e agora a sintética se apoia na analítica. São degraus, né, que uma leva a outra. Tudo bem? Então nós vamos criar aqui uma imagem que uma leva a outra e vice-versa. Posso ir para baixo, posso ir para cima. Então, a partir de agora, toda a voz passiva sintética imediatamente é transformada em voz passiva analítica. É aí que esse quadro se monta. É aí que essas noções afloram para a minha razão. Tudo bem? Não posso pensar de forma lógica. Eu tenho que procurar esse caminho, principalmente o quinto elemento em que falo, estou na voz passiva. Na voz passiva não há objeto direto. Aquela criatura é o sujeito e a partir daí a concordância passa a ser feita. Tá bem? Observe uma coisa que é muito importante para você diminuir o seu preconceito. É bacana perceber isso. Talvez os corretores sofram um pouquinho mais de perseguição com o famoso aluga-se casas, né? Talvez no plano didático é o exemplo mais recorrente
Não há gramática que não cite esse caso, né? Mas imagine, por exemplo, além do aluga-se casas, uma pessoa que, de repente, está vendendo um objeto, né? Ou um juiz usa isso aqui também, ó. Rejeita-se os pedidos. Então já não é mais um vendedor, é uma pessoa que, para atingir, né, a profissão de juiz, passou por muitas informações, lidou com a língua portuguesa. Então está lá na sentença, né? Acata-se os pedidos, convoque-se as testemunhas. Sacaram? Está lá no final da sentença. Rejeita-se os pedidos. De repente o professor de português está mal, coloca uma plaquinha lá para ver se pega uns alunos na rua. E a plaquinha está lá assim, ó. Dá-se aulas de português, redação e gramática. Nem de graça. Não é isso? Perto de casa, um cara faz carreto, né? Então ele coloca uma plaquinha na perua dele. Está lá no carro, ó. Face carretos. Interior e litoral. Sacaram? E o preço é bom. O cara trabalha bem. Sacaram? Ó, que bonito. É o Brasil. Não depende da economia, da educação, da profissão. É que você tem que abrir mão e dizer assim, ó, agora é a gramática que está errada. É ela que deveria revisar os seus conceitos. Não é o mundo inteiro que está errado, pô. Né? Sacaram? Então você esqueça fazer o quê? Aqui, casas, pedidos, aulas, carretos, é o sujeito, é assim que valerá na sua prova. É assim que será a medida da aprovação ou da reprovação. Eu tenho que saber o que é o correto. Não adianta eu criticar a gramática. Tá bem? Então o correto aqui é: alugam-se casas, rejeitam-se os pedidos, dão-se aulas e fazem-se carretos. Como que eu acerto isso aqui dentro de mim? Primeiro, tem o pronome se. Então é uma estrutura que eu começo a ter intimidade. Quem aluga não está aí, quem rejeita não está aí. Ok? Casas não tem preposição. Pedidos, aulas, carretos também não. Não pode ter preposição. E tudo isso aceita voz passiva analítica. Casas são alugadas, beleza, eu sei onde eu estou. É com essa estratégia visual, tem pronome, não tem preposição, aceita a voz passiva analítica, que daí eu sei que casas é o sujeito lá, sei que será também aqui. Tudo bem? Por isso que rejeitam-se os pedidos são rejeitados. Dão-se aulas são dadas. E carretos são feitos. Perfeito? Então, a partir de agora, você já sabe a estratégia para combater a razão. A razão é falar o objeto direto lá. Não, não é objeto direto. E aí você tem que fazer uma curva para atender ao que a gramática prescreve. A gramática diz, ó, isso aqui é sujeito, ponto final, concorde. Ok? Pense no seguinte, então. Esse é o momento em que o roteiro da voz passiva sintética é um só. Saber identificar e ter a mudança para a voz passiva irmã. Não há grandes segredos, né? Vamos imaginar a seguinte frase, então. Ó. O homem leu o livro ao filho. Como fica a voz passiva? Então, de tudo que está aí, essas são as duas informações relevantes para a voz passiva. Não é? O livro foi lido. E agora, com a entrada da voz passiva sintética, leu-se o livro. E o resto virou acidente de percurso. Estar ou não estar. Né? Ter ou não ter, não muda nada. Porque agora eu tenho sujeito e verbo, e isso é o imprescindível. O resto é acidental. Ok? Então, se eu colocar o agenda passiva aqui, pelo homem, se eu colocar o objeto indireto, foi lido ao filho, tanto em uma como em outra, tanto faz.
São peças que eu posso ou não trazer. Ok? Olha lá, leu-se o livro ao filho, objeto indireto. O livro foi lido pelo homem, agente da voz passiva. Sendo que o agente não desce para a passiva sintética. Então o que você está criando na tua cabeça é essa parceria, ó. É isso que está ficando na tua cabeça. E o resto é acidental. O livro foi lido, leu-se o livro. É essa dupla que tem que nascer na tua cabeça. Comparando essa estrutura, irmã, quase gêmea, quase. Você nota que tem o livro e tem o livro. Exatamente iguais. Tem o verbo ler e tem o verbo ler. Então a única diferença entre a passiva analítica e a passiva sintética qual que é? Na analítica, o verbo ser. Na sintética, pronome ser. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. Tudo bem? Então, por isso que o verbo ser e o pronome ser são as marcas com as quais você tem que bater o olho e entender. O verbo ser é a marca da passiva analítica, o ser é a marca da sintética. Então, na frase, confirmou-se aos presentes o número certo, como fica a voz passiva analítica? Simplesmente sai o ser e entra o verbo ser. É isso que eu tenho que entender. Né? Confirmou-se aos presentes o número certo. O número certo foi confirmado. Tudo bem? Preparados para essa permuta? É isso que eu tenho que entender agora, que a voz passiva analítica é a iluminação da voz passiva sintética. Só assim eu vou conseguir olhar para esses dois termos e chamar o de cima de objeto indireto, como sempre deverei chamar, sem crises, e aqui embaixo agora, com soberania, dizer você é o sujeito da construção. Tudo bem? Do parte integrante. Então, isso aí nós vamos trabalhar num capítulo posterior. Quando que o pronome se é pronome apassivador? Quando é parte integrante do verbo. Não é isso? Quando ele é parte integrante do verbo, por exemplo, vai ter um sujeito que pratica a ação. Aqui não tem quem confirma. Na parte integrante do verbo nós vamos ter. Mas espere, porque começou a ventania. Aí já é tempestade. Quando entrar o parte integrante do verbo, já é uma coisa mais volumosa. Tá bem? Diga assim, ó, esse é o plano teórico, esse é o plano didático. É isso que você tem que aprender. Agora, abra a sua cabeça e entenda que você não está doido, não. Não precisa ficar falando, eu não sei nada, não. Abra o cérebro para entender o seguinte. Se você pegar um verbo de ligação, um verbo intransitivo e um verbo transitivo indireto, e tirar o sujeito e colocar um pronome se, você estará indeterminando o sujeito. Ok? Se você disser para mim, ele está feliz. Ok? Tiro ele da construção, tiro o sujeito da construção e coloque o se no lugar. Vai ficar assim, ó. Está-se feliz e o mundo passa a ter uma nova... Ah lá, tirou o sujeito e colocou-se o se no lugar. E isso para nós tem lógica, está perfeito. Indeterminou-se o sujeito. Sacou? Agora, pega um verbo intransitivo. Ele morreu ali. Tiro ele e no lugar coloque o índice de indeterminação do sujeito. Morreu-se ali. Sacar, isso aí na nossa cabeça funciona bem. Você entende o que está acontecendo? Saiu o sujeito, tira o sujeito e coloca o se. Estou indeterminando, quem morreu não está ali. Isso é óbvio demais. Daí você pega o VTI, porque o VTI para os despreparados dá um pouquinho de tentação. É isso que é o perigo. Né? Por exemplo, ó, ele precisa
de livros. Tiro ele, jogo ele fora. Como vai ficar? Precisa-se de livros. Tá bem? Com VTI. Esse C, nas três construções, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. E isso a cabeça já entendeu antes de você nascer. Sacaram lá? Isso você já sabia. Você falava, professor, isso é óbvio. Tira o sujeito e coloca o C. Estou criando aqui o sujeito indeterminado. Qual que é a única coisa estranha que você tinha que notar? Que dos 4 verbos que nós temos, só uma criatura não aparece aqui. Sacaram que o desgraçado do VTD não está aqui? Por quê? Porque quando você fizer a mesma coisa, simplesmente muda tudo. Ok? Simplesmente muda tudo. Na última frase, só para ratificar, ó, ele precisa de livros. Ele precisa de livros. Objeto indireto. Precisa-se de livros. Qual a função de livros? Você fala, professor, moleza. Objeto indireto, não mudou nada. Tudo bem? Então você nota que o que era continua. Está-se feliz. É o predicativo do sujeito. Está-se feliz, predicativo do sujeito. Ele morreu ali. O ali é advérbio, adjunto adverbial. Morreu-se ali. Continua, não mudam as coisas. É isso que é lógica. É isso que a tua cabeça está aí, ó, pleno de razão. Sacaram? Você faz análise disso com toda a tranquilidade do mundo. Agora vejam que bonito, gente. Isso que é bacana. Aí que você entende que você nasceu no Brasil, foi colonizado por portugueses, fala a língua portuguesa, né? E essas incoerências fazem parte da nossa base. Se você pega a frase, ele lê os livros, ou seja, pega um verbo transitivo direto, pega o sujeito, joga fora. E vocês já sabem, né? Se é VTD, os livros, objeto direto. Joga o sujeito fora, pega o sujeito e joga fora. Coloca no lugar dele o pronome ser. Ó que loucura, gente. Não era para ser tudo igual, tudo matematicamente igual. Sacar que loucura onde você está. Aqui os livros é o sujeito da oração. Olha a mudança que aconteceu, né? Por isso que o verbo vai ficar como? Leram-se os livros. O pronome se, como que ele é chamado? Pronome apassivador. Essa estrutura da frase, qual que é? Voz passiva sintética. É tudo diferente, tudo diferente. Sacaram então? Que quando eu mexo com VTD, eu estou num outro conjunto de habilidades. Você não nasce com isso na cabeça de jeito nenhum. A escola não conseguiu te implantar isso aí. Só com muito esforço, muita labuta íntima é que você foi entendendo que a única forma é dizer assim, ó, leram-se os livros foram lidos. É aí que você fala, eu estou na voz passiva. Livros é sujeito aqui, é sujeito lá. É a única forma de contornar a lógica. É a única forma de contornar a razão. A razão vai te invocar o tempo todo essa criatura como objeto. E para chamar de sujeito, você tem que fazer uma curva. E a curva chama-se voz passiva analítica. E quando o cara colocar, então, ó, e quando o cara colocar do lado a tentação maior, leram-se ao filho, objeto indireto. Aí a vontade de chamar os livros de objeto direto, não é que vira uma tentação, vira uma entrega, você não consegue segurar. Né? Você fecha os olhos e fala, agora vai que se dane. Sacaram? Para chamar isso aqui de sujeito, só os extremamente profissionais e aqueles que pegaram a manha. Senão vai dar uma vontade louca de chamar isso aqui de objeto direto. E daí a concordância vai para o espaço. Tá bem? Então é nesse momento que você está percebendo que o problema já não é mais voz passiva.
O problema chama-se concordância verbal. Ok? Isso aqui já é o capítulo da concordância verbal. Já não é mais voz passiva. Não é? Mas sacaram que eu não posso entrar na voz passiva e querer lá na voz passiva que se aprenda essa estrutura aqui, ó. Daí a concordância verbal, perdão, não posso entrar na concordância verbal e ensinar isso aqui, né? Senão daí você tem, vamos dizer assim, uma luta para aprender algo que está num outro capítulo. O grande problema aqui, então, é a concordância verbal. A libertação é a voz passiva irmã. Preciso criar esse espelho na minha cabeça. E a presença do objeto indireto, eu já controlo. A presença dele é administrável. O problema dele é voz passiva sintética se transformando em passiva analítica. Tá bem? Chega de teoria, você já viu tudo que você tinha que ver de plano, de montagem. Agora você pega o teu paraquedas e boa sorte. Sacaram? Você comprou um livro de como dobrar o paraquedas. Olha que loucura, não é uma loucura isso aí, né? Uma teoria de como dobrar os... Sabe se você vai se sentir confiante? Então esse é o momento em que a teoria chega. Você tem que ir lá, treinar com alguém, pôr a mão na prática, percebendo que tudo que você fez aqui, na voz passiva analítica, você fala, qual que é o roteiro da voz passiva sintética? Eu diria, o único roteiro preocupante é observar como que ela se constitui e administrar concordância verbal. É essa a grande pergunta da prova, tá bem? Por isso que nós vamos então agora voltar para o nosso material. Você está na página 69 e agora você vai entrar no terceiro bloco de informações da voz passiva. Tudo bem? Esse terceiro bloco, então, traz a parceria entre a passiva analítica e a passiva sintética. Vamos projetar isso daí, ó. Entenda a transformação. Então, quem vê esse quadro não vê a luta que foi travada na sua memória. Tudo bem? Quando você diz, os livros foram lidos, leram-se os livros, olha o histórico que tem que estar aí na tua memória. Tá bem? Um histórico que traz até o sujeito indeterminado grátis. Com os outros verbos, você cria a indeterminação do sujeito. Mas com os verbos transitivos diretos, nunca. Não se determina com VTDs. Não se usa o VTD para indeterminar com o pronome. VTD cai na voz passiva. Tá bem? Observe, então, que o próximo passo é treinar essa parceria até o cérebro olhar para uma e essa uma te remeter a outra. Isso tem que virar uma parceria. Compra-se o carro é comprado. Viu-se o livro foi visto. Observou-se a falha foi observada. Então é que você vê, quem faz uma prova de frase, você sabe isso aí, você mata a questão e fala, foi fácil. Que nas provas em que é uma linha a questão, isso é muito fácil de resolver. Mas provas que trazem texto, o duro é achar a voz passiva dentro de um texto. São habilidades, então, diferentes. Por isso tem que estar bem treinado nesse momento. Tá bem? O próximo passo é não perder aquilo que a gente já treinou, que é a habilidade do tempo. Tudo bem? Essa é uma habilidade do tempo que você já tem no seu material de caderno de questões. Está lá tudo bonitinho, tudo discriminado. E o grande problema está aqui, ó. Cuidado com a concordância. A concordância será invocada em todas as provas com detalhes de crueldade, né? Vendem-se carros usados, pagam-se os impostos, não se acataram os pedidos. Sempre se encontrarão os fantasmas. Tá bem? Então, para nós começarmos os trabalhos, pediria o seguinte para vocês, né? No português, então, nós temos uma teoria do sujeito indeterminado. Ok? São duas formas que você tem no português para indeterminar o sujeito. A primeira são os verbos de ação que você coloca na terceira pessoa do plural. Tá legal? Coloca qualquer verbo na terceira pessoa do plural, esses verbos de ação, né? Verbo intransitivo, verbo transitivo, coloca na terceira pessoa do plural e você cria com isso uma indeterminação. Desde que não tenha a possibilidade de sujeito oculto. Né? Desde que não tenha a possibilidade de um sujeito oculto. Você não pode dizer para mim que os meninos vieram aqui e leram os livros.
leram os livros, o sujeito oculto é os meninos, tá bem? Mas vocês vão entender com mais precisão na hora da fofoca. Na hora da fofoca, essa forma de indeterminação é muito comum. Sacaram? Você quer contar um milagre, mas não quer contar o santo. Ainda mais quando você é amigo daquela pessoa que bebeu um pouco e não se lembra do que fez no final da festa, né? É aquele momento que você até brinca com a pessoa. Nossa, por que você tirou a roupa? Pronto, né? A pessoa não lembra e daí você começa a contar esses detalhes. Perfeito? Então, quando você usa um verbo como, puxa, falaram que você fez isso, fez aquilo. Olha lá, falaram é uma forma de indeterminação do sujeito na língua portuguesa. Nossa, naquele dia ela pegaram o cara, saíram correndo. Olha lá, pegaram, saíram, você não sabe quem que é. Fica oculto, né? Melhor, oculto não, fica indeterminado. Porque o culto foi posto antes. Ele não fica oculto, ele fica indeterminado. Na língua escrita é muito raro esse uso. Na língua falada é muito comum. Muito comum. Tá bem? Na língua escrita, principalmente, que você deve entender que os textos que produzimos são de baixo lirismo. Fala-se pouco do eu. O texto, você está analisando o mundo, analisando a economia, analisando o que está para fora e por dentro do ser humano. Você fala do objeto. É essa a visão, né, da academia. Fala-se do outro, daquela coisa que está fora, né, do eu. Tá certo? Esse é o papel acadêmico. Por isso que dizer assim, eu afirmo, eu acho, é até meio pedante às vezes em alguns momentos. Predomina-se a indeterminação, a ausência de quem a afirma. Tá bem? Então aí começam as estratégias. A segunda estratégia, tá legal? É pegar os verbos VL, VI e VTI, tira-se o sujeito e coloca-se o índice de indeterminação do sujeito. E esse verbo agora, nessa formatação, ficará no singular. Ficará no singular. Tá bem? Ah, professor, só os VTDs não entram aqui? Isso. Os VTDs compõem um mundo à parte. Tá legal? Então, o dia que você tiver essa estrutura, VTI, mais pronome C, versus, entre aspas, hein? VTD, mais pronome C, entre aspas o VTD. É esse que é o problema. Porque o VTD entra na voz passiva, mas nunca mais pleno. Você tem que perceber que tudo será completamente diferente. Aqui é sujeito indeterminado, lá é voz passiva sintética. O C é índice de indeterminação do sujeito, lá é pronome apassivador. Aqui não há concordância, porque não temos o sujeito. Lá temos o sujeito. Lá temos concordância. Ok? É com isso que uma prova vai brincar. Perfeito? Então, numa frase como precisa ser de livros, ela é antagônica ao leram-se os livros. Por isso que eu não posso aprender separadamente. Isso é um pacote só. A hora que eu entendo uma coisa, eu entendo outra. E daí você já entende por que o brasileiro olha para as duas e só vê uma. É esse que é o problema. Né? Agora você está falando, tá aí o problema. Porque eu olho para essa estrutura e não vejo dessa forma. Eu não consigo enxergar ali o sujeito paciente. Sacaram? A hora que a tua razão vê isso, ela se acomoda, ela se acalma. Perfeito? E é esse o roteiro que nós estamos criando da voz passiva sintética. Ele só consegue existir se você contrapor a outra, que é o que estava irritando, é que estava poluindo aquela lá. Então, quem sabe agora eu enxergue melhor essa daqui. Mas, repito, a estratégia da voz passiva sintética é a voz passiva analítica. Tá bem? Então, vamos em frente agora, colocando a mão na massa. Vamos lá. Perguntinha da prova, olhem lá. A prova te pergunta o seguinte. Foi adotada, foi adotada. Hoje eu não posso olhar para o foi adotada do jeito que eu olhava ontem.
foi adotado é o verbo ser, mais o particípio adotada. Voz passiva analítica. Isto equivale a adotou-se. Eu já olho e já sei. Adotou-se. Foi adotada uma postura. Então, adotou-se uma postura. Eu já sei, ó, voz passiva analítica, que me leva à voz passiva sintética. Foi está no pretérito, por isso que adotou está no pretérito. Tira o verbo ser, coloca o ser. Adotou-se uma postura. A pergunta da prova é: mantém-se a estrutura sintática de voz passiva e a ideia de passividade ao empregar adotou-se em lugar de foi adotada. Perdão. Um segundo que eu já me acho. Aí, ó. Ao empregar adotou-se em lugar de foi adotada. Esse é o nível 0. Para quem treinou, já se habilitou entre as duas vozes passivas, esse é o arroz com feijão no concurso público. Trocar a analítica pela sintética, a sintética pela analítica, é rezar o beabá da voz passiva. Tudo bem? Se lá atrás teve voz ativa, voz passiva analítica, agora a parceria é sintética, voz passiva analítica. Ok? Então, na prova, corretíssima. Olhem lá. Na carta de Pero Vaz de Caminha, escrita a El Rei Dom Manuel, observam-se, melhor, advérbio, observam-se as obsessões. As obsessões, aí entra um problema velho, que a prova já sabe que o brasileiro tem baixa qualidade. Observam, observaram e observavam. Sacaram? O verbo observar já tem o vá. Já tem o vá aqui, ó, no radical. E isso dá uma certa confusão com a desinência do pretérito imperfeito. Observavam. Então você está conjugando no presente, mas parece estar no passado, por causa desse van. Mas não. É o presente indicativo, pretérito perfeito indicativo, pretérito imperfeito do indicativo. E o que caiu na prova foi observam-se. Presente indicativo. Por isso que as obsessões são observadas. Observam-se as obsessões são observadas. Eu tenho que entender que a prova brincou com o tempo. Se tivesse caído, observaram-se as obsessões, aí sim seria as obsessões foram observadas. Mas na prova está no papel de todo mundo, no Brasil inteiro. Observam-se. E aí que a prova fica tranquilíssima. Não é? Então, voltando para a questão, a prova te pergunta. No texto, a estrutura da voz passiva em observam-se equivale a foram observados? Não. Equivale a são observados. Daí observe o seguinte, são observadas. São observadas. Por isso observe o seguinte, se você tinha algumas dificuldades, as dificuldades prosseguem exatamente as mesmas. Se você dizia para mim, por exemplo, os livros devem ser lidos, voz passiva analítica, como isso ficará na voz passiva sintética? E é bacana você entender isso. Ó. Ali quem reina é o verbo ser. Aqui embaixo, devem-se ler os livros. Aqui quem reina, quem manda, é o pronome apassivador. Tudo bem? Então tem que entender esses movimentos para depois, numa fase mais complexa, em um capítulo como da concordância verbal, da oração reduzida, sacaram? Lá na frente vão surgir um monte de problemas. Mas tem que entender primeiro esse movimento aí, ó. Em que livros é o sujeito aqui e é o sujeito ali. Devem-se ler os livros devem ser lidos. Ou seja, a voz passiva não pode me atrapalhar. A voz passiva analítica já está ali em parceria comigo. Ó. O livro vai ser lido. Vai-se
ler o livro. Aí que você tem que começar a apagar as igualdades, enxergar a diferença. A diferença está aqui, ó. Sai um, entra outro. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Ah, ele vem sendo lido. O livro vem sendo lido. Olha lá, sai o verbo ser e agora entra o pronome se. Vem se lendo os livros. E aí vão surgir os problemas, né, de concordância, os problemas de construção. Aí você vai colher lá na frente. Mas a máquina voz passiva está funcionando. Seja na forma simples, alugou-se a casa foi alugada, seja numa locução verbal. Isso aqui não pode me estranhar quando se transformar em voz passiva. Se eu entendi, então, aluga-se casa. Aliás, aluga-se casa. E entendi por que fica alugam-se casas. Se eu entendi isso aqui, pronto. A partir daí a máquina tem que funcionar. Entendi que casas é o sujeito. Essa que é a grande dificuldade. Agora, se você disser para mim, tem-se alugado casas, casas, eu tenho que entender que o único problema dessa frase é isso aqui. É algo complexo? Eu acho muito complexo. Tudo fica simples se nascer essa parceria. Tem-se alugado casas, casas têm sido alugadas. Então é um projeto, sacaram? Em que a máquina voz passiva está funcionando. Depois virão problemas na oração reduzida, haverá problemas na concordância, problemas na acentuação, problemas de voz passiva proibida por causa do sentido. Aí você vai fazer mestrado, doutorado, tal. Mas essa base, hoje, ela tem que começar a rodar. Tudo bem? Então, quando... Pois não. Porque... Ah, tá certo. Desculpa. Aqui eu viajei na maionese. Tem razão. Na minha cabeça eu pensei em livros. Então tem razão. Eu devia trazer um prêmio para essas participações que, né, me trazem a realidade. Eu viajei, né? Olha lá, o livro vem sendo lido, vem se lendo o livro. Eu não sei por que eu pensei em livros. Talvez já estivesse pensando no futuro ali, né, na colocação de casa. Mas não tem acento porque, né, estou pensando no singular. É uma abstração perigosa. Né? Não escrevi o sujeito, e isso me gerou uma virtualidade errada. Né? Eu quero que vocês peguem, então, a próxima construção, que seria já o momento difícil, o momento em que você está administrando não só a voz passiva, mas a voz passiva numa locução verbal. No próximo quadro que vocês têm, aparece o seguinte, olha lá. Vai se concentrando. Se achar a voz passiva em um verbo simples é difícil, em uma locução verbal é pior ainda. Vai se concentrando, você não tem quem vai concentrando. Você tem o pronome se no lugar. Então é aquele momento difícil no português, em que não há quem pratique a ação, mas há o sujeito paciente. Daí a prova te deu em apenas 2 segmentos. Em apenas 2 segmentos, é um adjunto adverbial. Vai se concentrando em apenas 2 segmentos. Daí vem um aposto. Agropecuária e mineração. Que explica os 2 segmentos. É o aposto. E lá embaixo aparece a competitividade. Ok? E é isso que é o grande problema, né? Vai se concentrando a competitividade é o sujeito da construção. Quando você está criando aqui, na voz passiva sintética, concentrando está numa forma chamada gerúndio. E o gerúndio não tem inflexão, não tem masculino, não tem feminino. Quando você trocar para voz passiva analítica, haverá a formação do verbo ser mais o particípio.
E na voz passiva analítica há concordância. Por isso que a frase vai ficar: vai sendo concentrada a competitividade. Vai se concentrando a competitividade vai sendo concentrada. Se você olhar bem as diferenças, repito, sai o C e entra o ser. Sai o ser e entra o C, mais os ajustes. Só que na voz passiva analítica, o particípio concorda com o sujeito. Há uma concordância nominal. Então, vai se concentrando a competitividade vai sendo concentrada. Olha a prova que eu te pergunto, olha o grau da sacanagem. Ó. A substituição de vai se concentrando por vai sendo concentrado mantém a coesão gramatical do período? Não. Qual que é o erro? Não é vai sendo concentrado, mas sim vai sendo concentrada. Daí você tem que parar e perguntar assim, qual que é o objetivo de um concurso público? Selecionar os mais doidos, os mais aloprados, né? Mas estão percebendo, ó, qual que é o erro da questão? A falta de concordância do adjetivo com o sujeito. Né? A leviandade da prova não dá para você dimensionar. Você tem que aprender a conviver com isso. Mas perceberam que eu passei por apenas 2 segmentos e desprezei por causa da preposição em? Olhei para a agropecuária e mineração e desprezei. Está travado em travessões, está isolado. E daí, enfim, cheguei à competitividade. Só que na prova não fica tudo vermelho, tudo preto, do jeito que está aí. Né? Na prova não vem 2, 3 cores. Esse destaque é para você entender o que é separar, o que é analisar. Eu tinha que vincular vai se concentrando à competitividade. E isso é muito difícil. Em provas que caem texto, essa é a grande dificuldade. E aí você está percebendo o resumo da tragédia. Há uma dificuldade de análise, é a voz passiva sintética, que é o pior que nós temos, numa locução verbal. Para você sair da sintética e voltar para a analítica. Então, só com muito treino, muita habilidade, nós chegamos a isso aí. Ok? Observe a próxima agora, como ela é mais simples, porém não é menos rica. Simples, mas rica. Além de fornecer informações úteis para o consumidor, para que, já vá percebendo isso, hein? O para que no português abre a ideia de finalidade. Daqui a pouco você vai estudar isso com o nome de oração subordinada adverbial final. Tudo por causa do para quê. O para quê é aquele anfitrião que te diz, bom dia, seja bem-vindo, essa é a minha casa. Estou introduzindo uma ideia de finalidade que estará a seguir. Seja bem-vindo nessa nova oração. Se é uma nova oração, é um novo verbo. Se é um novo verbo, é uma nova análise. Então, olhem comigo. Ó. Para que se entenda o significado, para que o significado seja entendido. Você está na voz passiva sintética. Para que se entenda o significado, para que o significado seja entendido. E para que se realize uma compra, para que uma compra seja realizada. São 2 orações, e nessas 2 orações, voz passiva sintética. Na primeira, o termo significado, sujeito. Na segunda, o termo compra é o sujeito. O que a prova te pergunta? Em, para que se entenda e para que se realize, o sujeito é indeterminado, para que se remeta à população de modo geral. Tudo bem? Questão errada, porque o sujeito da oração, para que se entenda o significado, é o significado. E na oração 2, para que se realize uma compra, é a palavra compra. Compra satisfatória é o sujeito do se realize. Voz passiva sintética. O que a banca fez nesse momento? Uma pergunta teórica. Você sabe fazer a análise sintática desse trecho? É uma pergunta teórica. Tá bem? Errada porque temos o sujeito determinado nas 2. Palavra puxa palavra. Uma ideia traz outra. E assim se faz um livro. No trecho, assim se faz o livro. A expressão um livro exerce a função de sujeito. Assim se faz um livro, assim um livro é feito. Opa, estou na voz passiva.
na voz passiva não tem objeto, um livro é o sujeito. Assim se faz um livro, o livro é o sujeito. Ok? Por isso é uma alternativa correta na prova. Qual que é a pergunta aí? A pergunta teórica. Então é que eu diria para vocês, né? Para montar um roteiro de voz passiva sintética, você já está percebendo que houve um conjunto de informações que não dá para apertar. Né? Então nós vamos na voz passiva sintética pensar no seguinte roteiro. Como que ela cai na prova? Saber classificar a voz passiva sintética não dá para sintetizar numa linha. Sacaram que desgraça? São muitas habilidades, são contrastes com outras estruturas, é um conjunto de habilidades. Mas perceber que a prova invoca a classificação é muito importante. A classificação de tudo, da estrutura, do sujeito, do pronome apassivador. Tudo isso é perguntado. Tudo bem? São 3 itens. A estrutura, voz passiva sintética. O sujeito, se ele está lá ou não está. E o pronome ser. O que é esse pronome ser? Pronome apassivador. Tá bem? Então esse é um primeiro item recorrente na prova. Observe então a próxima pergunta. Olhem lá. Antes, porém, realizou-se uma sessão. Antes, porém, realizou-se uma sessão. Uma sessão foi realizada. Realizou-se uma sessão foi realizada. No período, o sujeito da oração principal está posposto ao verbo? Sim. Uma sessão é o sujeito e ele está posposto ao verbo. Ok? Alternativa na prova correta. A próxima. Ampliou-se a concessão de bolsas. Ampliou-se a concessão foi ampliada. Ampliou-se a concessão foi ampliada. A partícula C, ampliou-se a concessão de bolsas de estudo, evidencia a indeterminação do sujeito da oração? Não. O C ali é pronome apassivador. Pronome C, do ampliou-se a concessão, é pronome apassivador. Ok? E vamos agora àquela que eu considero, sem dúvida alguma, uma das clássicas em dificuldades. Tudo bem? Entendeu essa daí? Beleza. Você vai estar numa esfera de conhecimentos muito interessante para dominar os detalhes. Essa é aquela frase que, se você usar lógica, você erra. Olha lá. Na construção, antigamente se comparava o cérebro a um computador. Não está expresso o termo com que concorda a forma verbal comparava. Uma vez que o sujeito dessa oração está indeterminado, segundo a gramática tradicional. Então, antigamente se comparava o cérebro a um computador. Vamos das mais convictas para as mais duvidosas. Faça o rastro do teu raciocínio. O que você tem mais convicção? Por exemplo, computador. Você acha que dá para você pensar besteira? Se dá, está na hora de você rever. Não pode mais pensar besteira nessa hora. Tudo bem? Qual a classificação desse termo? Você tem que dizer, ó, no mínimo, não é o sujeito. E se disser que é objeto indireto, aí você está ferrado. Aí começa uma cosquinha, começa uma vontade de olhar para cérebro e também igualá-lo nestas classificações. Tudo bem? É por saber que computador é um objeto indireto que vem a tentação de querer chamar o cérebro, que é o termo correlacionado. Antigamente se comparava o cérebro a um computador. Olha que vontade de chamar de objeto direto. Então quem vem e chama isso aqui de sujeito, é porque já pegou a manha já está instalada na cabeça. É só manter, vamos dizer assim, bem tratado e pôr em uso. Antigamente se comparava o cérebro, antigamente o cérebro era comparado. A hora que eu faço isso, todas as luzes da voz passiva se iluminam. Eu me encontro. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Então daí eu vou lá para o meu roteiro e digo assim, qual que é uma forma de complicação?
No dia que eu crio voz passiva, com verbo transitivo direto e indireto. Esse é um complicador maravilhoso na voz passiva sintética. Porque o objeto indireto vai descendo até a construção em que temos a voz passiva sintética. Sacaram lá? Quando eu construo a voz passiva com VTDI, potencializa-se o problema. Tá bem? Quando você pega uma frase, então, como alugou-se ao homem a casa, chamar a casa de sujeito só para quem estiver bem amparado, bem seguro de tudo isso. Não é? É a voz passiva sintética que não nasceu VTD apenas. Nasceu lá na voz ativa VTDI. Sacaram? E aí o objeto indireto vai descendo as vozes passivas. Ele está ali. Mas o objeto direto se transformou. É esse que é o problema. Alugou-se a casa foi alugada. A voz passiva está ali. Então eu tenho que aprender a focar. Aprender a separar o que interessa. Alugou-se a casa foi alugada. Tudo bem? Ou seja, mesmo com a presença desse elemento que potencializa o caos, eu tenho que saber separar o que me interessa. Antigamente se comparava o cérebro, antigamente o cérebro era comparado. É aí que eu não posso perder de vista. Como? Objeto indireto. E é com essa convicção que aumenta a vontade de errar. Por isso você tem que ter essa dupla formada na memória. Tá bem? Então a prova te pergunta o seguinte, olha lá. Você está numa frase em que o sujeito está indeterminado? Não. O cérebro é o sujeito dessa frase. O verbo ficou no singular porque não tem sujeito? Não. O verbo ficou no singular porque o cérebro está no singular. Se cérebro estivesse no plural, assim também estaria o verbo. O problema é que cérebro ali é o sujeito da construção. Tá bem? Olha agora o momento em que você se abre para essa nova situação. Agora é o momento do contraste. Tá bem? Com relação à apresentação do sujeito da oração no segmento, em se tratando de fato recente, por exemplo, em se tratando de fato político, em se tratando de fato, o sujeito é indeterminado? Sim ou não? Apesar da forma do gerúndio que está ali no tratando, entenda que o verbo tratar é VTI. Se trata, trata de algo. Olha o de lá. Você está diante de um VTI, você está diante de uma estrutura, então, do sujeito indeterminado. Em se tratando de fato, temos a seguinte classificação. De fato é objeto indireto, o verbo é transitivo indireto, a preposição te dá essa base, e aí que você começa a produzir essa classificação. Eu estou na estrutura do sujeito indeterminado. É por isso que esse C é índice de indeterminação do sujeito. E eu não posso pensar nenhuma besteira. A preposição aqui, fala, fica quieto. Fato não é sujeito de jeito nenhum. Não posso pensar besteira. O D já te diz, não sou sujeito. Daí ele diz o seguinte, em se tratando de fato, o sujeito é indeterminado. Diferentemente do que ocorre no segmento, estabelece C. A presença do C é que desencadeia o raciocínio. Estabelece-se sinonímia. Sinonímia é estabelecida. Pronto. É com essa luz que tudo muda na hora de dizer. Sinonímia é o sujeito da passiva analítica e da passiva sintética. Estou na voz passiva. E esse C, pronome apassivador. Pronto. Uma prova ritualiza isso. Ora pergunta uma coisa, ora pergunta outra. Fora a concordância verbal. Ok? É isso que eu tenho que imaginar. Que isso aqui será perguntado de N formas. E você terá desdobramentos em outros momentos do curso. Próximo capítulo, concordância verbal. Está lá. A rainha da concordância é a voz passiva. Um dos grandes problemas. Não é? Então essa questão é uma questão que caiu na prova de diplomata
né? Uma questão de diplomata, e aí você percebe, né? Um momento de teoria. Você está tomando frente aí à teoria. Não é a prática, é a teoria. Tá bem? Agora observe a próxima. Mantém-se a coerência textual e a correção gramatical ao se substituir. Trata-se de nosso patrimônio linguístico por tratam-se de nossas línguas e idiomas nacionais. Essa é uma questão retirada da prova do CESP. O CESP e a ISAF gostam tanto do verbo tratar que eu já produzi um texto trabalhando o verbo tratar, tanto no plano da concordância, como no plano da regência. Então, quando nós estivermos na regência verbal, eu vou retomar o verbo tratar com vocês com outro problema. Mas quem quiser já se antecipar e procurar o texto, está lá no blog, tá certo? Português para concursos.damasio.com.br. Você tem lá um texto sobre o verbo tratar. Problemas que ele traz na concordância e na regência. Então, na frase, trata-se de nosso patrimônio, ele pede para você mudar para tratam-se de nossas línguas e idiomas nacionais. Então, é um momento que agora eu não preciso ficar ensinando, como se fosse algo do zero, a importância da preposição. Você já trouxe lá do primeiro dia. Então agora é o momento que nós só vamos catalogar, porque a tua cabeça já está funcionando. Você já sabe que isso aqui é objeto indireto, que isso aqui é índice de indeterminação do sujeito, que o verbo exige a preposição de, se trata de algo. Então você começa a ter um controle agora na superfície. Como a parte subterrânea está funcionando em alta velocidade, você vem aqui e fala, ó, trata-se. É o verbo no singular. Quando eu indetermino com o índice, o verbo tem que ficar no singular. Não dá para concordar com o objeto. Isso nunca vai existir na língua portuguesa. Tá bem? Então, quando a prova te convida a aceitar essa construção, errada. O correto é trata-se de nossas línguas e idiomas nacionais. Olha uma outra aí, ó. Para mim, não se trata de um regime. Não se trata de um regime. A flexão do singular em não se trata deve-se ao emprego do singular em um regime? Qual que é a pergunta subjacente? Que se regime estivesse no plural, o verbo tratar também estaria? Sim ou não? Não. Qual é a função sintática de regime? Objeto indireto. Então, você pode mexer o quanto quiser, colocar no singular, no plural. Se trata, ficaria sempre no singular. Não se trata de um regime, não se trata de regimes. Ficaria trata no singular. Regime, objeto indireto. Ok? A preposição está te dizendo isso. E aí você vai para a vida e vai encontrar N construções em que você está verificando, de repente, reconstruções, erro gramatical, tal, e está lá discretamente a danada, hein? Ok? Agora é aprender a conviver com a riqueza da passiva sintética no concurso. Aprender a identificá-la. Durante o seminário é uma adjunta adverbial. Quando? Durante o seminário. Apresentou-se 3 propostas. Erradíssimo. Apresentaram-se 3 propostas. Qual que é a estratégia que se usa para dominar a voz passiva sintética? Com o decorrer do tempo, com a observação, né, das 3 propostas não preposicionada, é um termo não preposicionado, primeira coisa óbvia, é que apresentou-se 3 propostas, se equivale a dizer 3 propostas foram apresentadas. A hora que eu tenho essa manha, acabou. É esse o ponto teórico. Por isso que aquela hora que eu estava apresentando aqui, eu falei assim, ó, na realidade é o 5º elemento, o resto estava enchendo linguiça. É no 5º que a tua cabeça vai funcionar. Não é? Alugou-se a casa foi alugada. Apresentaram-se 3 propostas, 3 propostas foram apresentadas. É agora que você tem que começar
a identificar em frases a tal da voz passiva sintética. Essa era uma alternativa errada na prova. Olha de baixo. Incluiu-se onde? No parecer do relator. No parecer do relator, não olhe, não selecione, não foque. Isso é um adjunto adverbial de lugar. Eu tenho que achar o que foi incluído. Onde que estão as coisas incluídas aí? Ó? As alterações. Então, o correto ali é incluíram-se as alterações. As alterações foram incluídas. Ok? É essa estratégia, então, que a tua cabeça tem que dominar. Sintética, analítica, em parceria. Uma iluminando a outra. Olha a seguinte, olha lá. Além das questões gerais de política, levanta-se, entre vírgulas, com a preposição em. Você já sabe que nessa edição de O Dirigente Rural não presta. Está tudo sinalizado dizendo, não presto. Levanta-se outras questões de âmbito mais restrito. Então não é levanta-se outras. É levantam-se outras, outras são levantadas. Ok? Voz passiva sintética, falha de concordância verbal. Na frase de baixo, tributa-se os produtos. Não. Tributam-se os produtos são tributados. Ok? Então você está vendo o que é mais recorrente em concurso. É a voz passiva sintética e a concordância verbal. Ok? Olha o último exemplo. Inclui-se entre é uma preposição, tá, moçada? Ó, o entre é uma preposição, está introduzindo alguma coisa que não presta. Inclui-se entre as responsabilidades jornalistas, isso aí eu seleciono. Seleciono para jogar fora. Sacaram a diferença? Inclui-se o respeito. Então, respeito está no singular, o correto é inclui-se o respeito. O respeito é incluído. Ok? E aí vem uma última pergunta, olha lá. Desde 95, o tema é debatido. Olha lá, o tema é debatido, gente. Eu tenho que olhar para o é debatido e tomar conta dele, pô. O é debatido é voz passiva analítica, ó. Se fosse usar na sintética, como ficaria? Desde 95, debate-se o tema. Vira uma coisa tão forte em você que você não controla mais. Tua cabeça começa a fazer isso sozinho. E isso não é nem a questão da prova. O tema é debatido, debate-se o tema. Na sequência. E não se chega a uma conclusão. E não se chega a uma conclusão. Ao observar a palavra conclusão, você observa aqui a presença de uma preposição a. E a partir dela você diz o que é esse pronome se. Não se chega a uma conclusão. Sacaram? O que é esse se? Índice de indeterminação do sujeito. Sacaram que loucura? Não dá para pensar em voz passiva sintética agora, gente. Isso aqui me inibe qualquer raciocínio. Na sequência. Quando se aprofunda os debates. Quando se aprofunda o debate. Quando o debate é aprofundado. Já fiz a transformação. Isso é automático, é incontrolável. Tanto em se chega, como em se aprofunda, o se indica indeterminação do sujeito? Não. No se aprofunda é pronome apassivador. Tá bem? Então vocês vão perceber que nós teremos alguns capítulos que vão fazer reuniões do que aprendemos no passado. Hoje você já é pai de 2 criaturas, ó. Sacaram, ó? Pai de 2 criaturas. Aqui o verbo chegar você pode chamá-lo de transitivo indireto, a uma conclusão, objeto indireto. Ok? Eu prefiro chamar o verbo chegar
de verbo intransitivo e a uma conclusão de adjunto adverbial. Mas essa é uma divergência teórica, gente. Sacaram? Há gramáticos que vão mais para um lado, outros para o outro. É um problema que nós temos na língua portuguesa por escassez teórica. Mas por um caminho ou outro, você chegaria ao mesmo resultado. A prova não põe a mão na cumbuca. Ela não vai perguntar o problema. Ela pergunta o que é líquido e certo. Se fosse um ou fosse outro, tanto faz. Tudo bem? E aí você está já com 2 pronomes recorrentes demais nos concursos públicos. Tá bem? Na apostila de vocês, nas páginas seguintes, vocês têm um capítulo maravilhoso de voz passiva, mas deem mais atenção ainda a partir da página 78, que é o momento que começa a passiva sintética. A passiva sintética e o sujeito indeterminado. Há muitas questões relacionadas à classificação, à transformação, e lá no final, daí tem um vale tudo, tá bem? Há um bom conjunto para se trabalhar de variadas bancas. E a voz passiva sintética é a porta de entrada para aquilo que você vai entender como os problemas maiores de um concurso. Tudo que nós trabalhamos antes é de ampla segurança, gente. A crase, os pronomes átonos, a voz passiva analítica. Tudo bem? O índice de dificuldades é menor, perto das grandezas que virão a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, nós já vamos entrar na página 90, acabou. Né? Nós teremos, então, o segundo material. Sacaram? Então, hoje mesmo, até peço desculpa, eu não liberei esse material, pensando que já estava aí. O segundo material que nós temos é um material que começa, então, a segunda parte do curso, que é a concordância e a regência. Agora, no almoço mesmo, já vou mandar. Então, hoje à noite, com certeza, vou pedir urgência, né? Hoje à tarde, hoje à noite, isso aqui já está liberado para vocês. Tá bem? É o novo material que nós temos aí como os 2 grandes núcleos dos problemas que nós trabalharemos essa semana. Tá bem? Então, peço até desculpas. Eu falei agora a página 90 e daí a página 90, né, desapareceu. Então, é o fim da apostila 1. Material 1 termina. Iniciamos agora o material 2. Tá bem? Meio-dia, nós estamos agora próximos ao meio-dia. Meio-dia e pouquinho eu já despacho isso. Tá ok? E vocês vão ter a partir das 2 horas, no mínimo 2 horas, isso aqui disponível para já usarmos amanhã. Em último caso, as projeções estarão passando por aqui e nós vamos montando o curso sem problema algum. Tá bem? O segundo material, então, é aí que começa o curso de língua portuguesa. Esse que é o grande volume, né, de problemas que nós temos no concurso público. A sintaxe de concordância e a sintaxe de regência. Tá bem? Terminado isso aqui, abre-se a conexão, abre-se a pontuação. Terminamos daí a parte da sintaxe. Tá bem? Começamos agora a entrar num caminho muito interessante pela riqueza que vai apresentar. Tá bom? Então amanhã, não esqueçam, novos materiais é o material número 2. Tá bem? Até lá então.